Graça e paz, amados irmãos, que o amor de Deus encontre teu coração aberto, a fim de receber esse amor que nos é dado pelo seu Espírito Santo. E que nós possamos, mais uma vez, sermos abençoados por Deus através da sua palavra. Meus queridos irmãos, hoje nós iremos dentro dos assuntos que nós estamos falando sobre escatologia bíblica, eu gostaria de trazer aqui um adendo, uma explicação sobre a questão da interpretação que nós estamos passando para os irmãos. Visto que existe linhas teológicas, posicionamentos, pensamentos que são um pouco diferentes daqueles que nós estamos falando. Então, diante disso, eu gostaria de falar hoje, trazer uma explicação quanto aos pormenores dos eventos futuros. Então, diante disso, nós não iremos especificamente falar de escatologia, mas estaremos dentro do assunto escatologia, expondo a você uma explicação, né, sobre a nossa interpretação bíblica dentro do nosso contexto teológico. E também querendo trazer aqui aos amados irmãos uma indicação, uma orientação, um aconselhamento, no sentido de você que deseja aperfeiçoar o seu conhecimento bíblico, teológico, aqui você procure um seminário sério, comprometido com o reino de Deus, com a palavra de Deus, comprometido com as coisas do Senhor. Então, diante disso, existem vários seminários aqui no estado de Pernambuco. Particularmente, eu estudei na FATEADAL, Faculdade Teológica das Assembleias de Deus em Abreu Lima. Certo? Eu estudei lá. Muito bons professores. Mas neste exato momento, eu quero indicar a você o IALT, Instituto Aliança de Linguísticas, Teologias e Humanidades, que recebeu essa sigla de IALT, que é presidida, coordenada pelo nosso pastor e doutor Arthur Eduardo. Temos como capelão o nosso pastor Linaldo Júnior. Temos excelentes professores, porque esses dois que eu citei, tanto o Arthur como o Linaldo, também ensinam. Tem a pastora Rose de Souza Salles. Tem o irmão, o diácono Pedro Pereira, o irmão Leandro, pastor Aldemário, pastor Mário Félix, pastor Jonas e tantos outros excelentes professores. E dentro do IALT também há um espaço para o ITEBAN, que é o Seminário Teológico da Convenção Batista Missionária, né? A COBAN, Instituto Teológico Batista Missionário, que também tem excelentes professores que ensinam a palavra de Deus com qualidade, ensinam a palavra de Deus com seriedade. Então, se você quer assim fazer, você procure lá na cidade universitária, aqui em Recife, na rua Odon Rodrigues de Moraes, número 20. Este é o endereço e o telefone para você entrar em contato é 3033 5004 e 9683 6705. Então você entra em contato, faça a sua matrícula, pega o endereço, vá lá pessoalmente conversar com o pastor Arthur, com os irmãos que são responsáveis, e você assim verá o espaço muito confortável, muito aconchegante, salas climatizadas, um espaço limpo, organizado, e que você vai ter a oportunidade de estudar com excelência. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Vamos então adentrar no assunto que
a princípio falei no começo. Sobre as discussões quanto aos pormenores dos eventos futuros, né? Entretanto, os cristãos eles discordam a respeito de pormenores específicos sobre o que acontecerá logo antes e logo depois da volta de Cristo. Especificamente, eles discordam quanto à natureza do milênio e da relação entre a vinda de Cristo e o milênio. Quanto à sequência da volta de Cristo e o período da grande tribulação que sobrevirá à terra, e na questão da salvação do povo judeu. Antes de examinarmos algumas dessas questões com mais detalhes, é importante afirmar a posição evangélica genuína dos que defendem posturas diferentes sobre essas questões. Os evangélicos que defendem essas várias posições concordam todos que as escrituras são inerrantes e que eles têm o compromisso de crer em tudo o que elas ensinem. Suas diferenças giram em torno da interpretação de várias passagens que tratam desses eventos, mas suas diferenças nessas questões devem ser vistas como questões de importância secundária, não como diferenças quanto a questões doutrinárias importantes. Mesmo assim, vale estudar essas questões com maior riqueza de detalhes, porque ganharemos mais entendimento da natureza dos eventos planejados por Deus e prometidos a nós, e também porque ainda há esperança de que surja uma unidade maior na igreja quando aceitarmos reexaminar essas questões e nos empenharmos em discuti-las, debatê-las, analisá-las, a fim que a gente possa chegar a um consenso, além de mais amplo, um consenso comum. Modelo de interpretação usado neste sistema de estudo escatológico. No caso, nesse sistema de estudo que eu venho passando para vocês. O modelo que nós adotamos, no caso que eu acredito, é o modelo de interpretação literal. A interpretação conforme a letra do texto. A definição para este modo de interpretação é a seguinte: conforme a letra do texto, sujeito ao rigor das palavras, esta forma de interpretação das Escrituras Sagradas são mais aceitas no meio cristão por vários motivos. Ou seja, a interpretação literal ela é mais aceita dentro do mundo do cristão, do mundo evangélico, não é? Por alguns motivos, por algumas coisas. Então a gente vai citar um a um. Eu vou expor para você, explicar. Então é necessário que você tenha uma atenção redobrada, visto que, além de falar devagar, eu estarei lendo, expondo, explicando os motivos por que nós devemos aceitar ou concordar, pelo menos eu particularmente, sobre a questão da interpretação literal. Primeiro motivo, porque nós devemos abraçar este modelo de interpretação. Este sistema de interpretação é a maneira mais aceita em todas as línguas, povos e nações. Segundo motivo, as escrituras sagradas só fazem sentido se interpretadas de forma literal. Terceiro motivo, esta forma de interpretação respeita as parábolas, sonhos e simbologia. Quarto motivo, no sentido literal de interpretação, é possível fazer comparações com outros textos das Santas Escrituras. Quinto, esta forma de interpretação considera todo o contexto
e não só uma parte do texto isolada das demais. Sexto motivo, o Senhor Jesus, os profetas e apóstolos utilizaram esta forma de interpretação nas Santas Escrituras. Então, esse é um dos motivos que me levou a considerar que a interpretação literal das Escrituras é a correta, é a que dá mais entendimento, é a que tem mais lógica e fundamento nas suas afirmações. Então, diante disso, eu vou trazer para vocês alguns exemplos porque eu adotei e eu adoto, e a maioria dos cristãos adotam este sistema de interpretação das Escrituras. Primeiro exemplo, Jesus passou 3 dias e 3 noites, Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Jonas capítulo 1, verso 17. E Jesus disse a mesma coisa. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então veja que Jesus pega o fato ocorrido com Jonas e o transfere para ele, fazendo a mesma comparação. Então isso mostra o primeiro exemplo que nós estamos dando sobre a interpretação literal. Segundo exemplo, Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho. Zacarias capítulo 9, verso 9, fala. E quando nós chegamos em Mateus 21, do versículo 2 ao versículo 9, nós vemos o cumprimento. Então nós vemos aí a literalidade profética se cumprindo literalmente na vida prática de Jesus. Terceiro exemplo. A pedra de Sião, quem nela crê, não será confundido. Eis que põe uma pedra em Sião, e quem nela crê não será confundido. A profecia de Isaías, no capítulo 28 e o versículo 16. E em Mateus 21 e 42, Jesus fala a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra principal de esquina. Não é? Paulo reforça isso e afirma que Jesus é a pedra, é o fundamento, é o alicerce da igreja na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 20. Quarto exemplo. A seca dos tempos de Elias. A seca, o período de 3 anos e 6 meses que não choveu, quando Elias, usado por Deus, desafiava Acabe e Jezabel, a sua mulher, e ali era usado pelo Senhor. E nós vemos ali aquela profecia sendo ministrada através do profeta Elias, e ela se cumpre cabalmente. E lá frente, no Novo Testamento, no capítulo 5 de Tiago, capítulo 5, verso 17, 18, Tiago, ele traz a literalidade do ocorrido na época do profeta Elias, mostrando a humanidade de Elias e dizendo que ele era sujeito às mesmas paixões, mas que de fato ocorreu. Então foi um evento verídico, verdadeiro. E aí mostra a literalidade desse evento. Quinto exemplo, o dilúvio sobre a terra nos tempos de Noé. Capítulo 7 de Gênesis, versículo 1 até o verso 23. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 5. E Hebreus, capítulo 11, verso 7. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, o Cristo, o nosso Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, e como nós citamos o primeiro exemplo, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no seio da terra. Nesse período, nesse intervalo, Jesus desce
até as profundezas da terra, conforme está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. Vamos ver, vamos conferir esse texto. 2 Pedro 2, 5. Vamos lá, abre aí a tua Bíblia. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então você vê aí o mundo dos ímpios, que fora destruído no período do dilúvio, citado em Gênesis 7, verso 1 ao 23, Pedro agora reafirma que isso ocorreu, que isso aconteceu, que isso de fato foi evidenciado no contexto da história humana. Foi historificado no Antigo Testamento e é confirmado no Novo Testamento. Então a gente vê aí a interpretação literal, ela se casa, ela bate. É uma confirmação de tudo que é dito. Sexto exemplo é a passagem de Israel pelo Mar Vermelho. Êxodo 14, 21 a 27, Deuteronômio 11, 4, Salmo 136, do verso 13 ao 15. Então aí você vê a passagem de Israel pelo Mar Vermelho, ela não foi uma coisa criada, inventada pela mente do homem. Ela realmente aconteceu. Há fatos, tanto na arqueologia como na história, que comprovam que isso realmente, esse fato realmente aconteceu. Mesmo que alguns tentem negar esse ocorrido, existem evidências literais que houve a passagem de Israel pelo Mar Vermelho. Israel no cativeiro babilônico de 70 anos, Jeremias capítulo 25, verso 11 e 12, Daniel capítulo 9, verso 2. O próprio Daniel era vítima do exílio babilônico. Quando Nabucodonosor invade Judá, leva cativo muitos judeus para a Babilônia, inclusive Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram vítimas desse ocorrido. Isso está registrado dentro do contexto histórico. Não tem como se negar isso. Então eu trouxe aqui esses 7 exemplos para que você tenha uma ideia, uma noção, de que a interpretação literal, como nós afirmamos aqui a princípio, que o modelo de interpretação usado nesse sistema de estudo escatológico é a interpretação literal. Por quê? Porque dentro desses 10 vídeos que nós fizemos sobre escatologia, eu sempre falava num, mas trazia à tona o que tinha falado no outro, para dar uma sequência lógica, analítica, e fazer com que aquele que está acompanhando, ouvindo, compreenda de forma ordenada, organizada e coordenada os assuntos. Porque sempre vai e volta um pouquinho, vai e volta um pouco, porque está ligado e interligado o ir e vir, no sentido de, por exemplo, a gente cita Daniel, cita Apocalipse. O que é falado em Daniel, a gente volta para Apocalipse. O que é falado em Apocalipse, volta para Daniel. E tem outros textos que falam sobre as questões da escatologia, dos sinais da volta de Jesus, que a gente mais na frente ainda vai falar em outros vídeos, tá certo? Então, a gente citou esse exemplo, esses 7 exemplos sobre a questão de nós acreditarmos que a forma de interpretação das Escrituras Sagradas é a mais correta,
que existe para nós cristãos é um modelo melhor, mais coerente, mais lógico e mais fundamentado. Então, como demonstramos, os profetas, os apóstolos e até mesmo o Senhor Jesus Cristo utilizaram um método literal para interpretar as Escrituras Sagradas. Se eles utilizaram este método foi utilizado por eles, por que nós iremos desprezar? Pelo contrário, devemos seguir o bom exemplo deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, existe outro sentido, que também é falado, é dito por alguns cristãos. Tem muitos crentes que dizem que a Bíblia ela é mais alegórica do que literal. E a gente vai falar um pouco sobre isso e vou mostrar a você que isso não é verdade. Lógico que a Bíblia ela tem parábolas, ela tem alegorias, ela tem simbologias, ela tem tipologias. Isso aí é um fato. Mas não significa dizer que todo o seu contexto escriturístico, ele é alegórico. Porque aí eu estaria negando a inspiração divina. Eu estaria deixando de lado a ação do Espírito Santo na vida dos profetas e dos apóstolos. Então, diante disso, o sentido alegórico, alguém poderia interpretar o texto em que Israel, por exemplo, passou pelo Mar Vermelho, dizendo que Israel venceu os problemas. Que Deus, ao invés de abrir o Mar Vermelho, deu passagem para Israel atravessar seu caminho, vencendo assim os seus problemas. E que o Mar Vermelho nunca se abriu literalmente. O fato de comparar a passagem pelo Mar Vermelho com as pessoas vencerem seus problemas pode até ser aceito como uma comparação. Isso poderia ser aceito numa mensagem onde o pregador quer mostrar para a igreja e seus ouvintes que assim como Israel passou pelo Mar Vermelho, nós também podemos passar pelos nossos problemas, pois Deus dará o escape a qualquer mar de problemas, mas só como uma comparação. Ou seja, alguém pode pegar a história da passagem de Israel, quando saía da terra do Egito, quando passou pelo Mar Vermelho a pés enxutos, alguém pode pegar essa historicidade, dizer que isso não aconteceu, que aquilo ali foi alegórico, e eu pegar essa história e dizer que, da mesma forma que Deus fez com que Israel achasse um caminho para se livrar de Faraó, no sentido de resolver os seus problemas, a igreja também, Deus vai trazer, abrir algum meio, algum método, criar alguma situação para que a igreja saia, ou você ou eu, de alguma situação. Negando assim a autenticidade da história dita e escrita na palavra de Deus. Por isso que, particularmente, eu não concordo com a interpretação alegórica. Vamos adiante. Aleluia. O sentido literal interpreta da mesma forma em que foi escrita. O povo de Israel passou sim pelo Mar Vermelho, como vemos. Não dá para aceitar a forma alegórica de interpretação das Sagradas Escrituras, pois, como demonstramos neste exemplo, como ficaria em relação ao arrebatamento da igreja? Alguém poderia usar simbologia e não crer que a igreja de fato será arrebatada aos céus. E com relação ao reinado de Cristo no milênio, de forma alegórica, poderá alguém crer que Cristo nunca reinará neste mundo, mas somente no coração dos homens. É aí que a forma de estudar a Bíblia pode fazer toda a diferença. Então, expondo um pouco isso que eu acabei de ler, é que, dentro da interpretação literal, alguns podem dizer, podem ensinar que Cristo nunca virá arrebatar a igreja.
nunca poderá voltar, não é? Pode dizer que isso seria uma simbologia de livramento. Não, isso quer dizer que Cristo vai livrar a sua igreja do sofrimento, mas que ele não vai tirar a igreja da terra, ele não vai voltar mais aqui para arrebatar a sua igreja. E o próprio Jesus disse: eu vou para a casa de meu Pai, e se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João 14, né? Fala isso. Então Jesus afirmou que voltaria. Paulo diz que Jesus voltaria, lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre a volta de Jesus e a transformação dos nossos corpos em corpos espirituais, corpos eternos. Não é? E quando a gente analisa isso, fazendo uma observação importante que deve ser levada em conta, é um modelo de interpretação alegórica. E que por isso devemos usar os princípios hermenêuticos, para que não haja interpretações produzidas pela vontade humana. Ou seja, o homem dê ao texto bíblico o que ele pensa ou acredita, traindo assim esse princípio tão importante. É dado esta pequena introdução às formas de interpretação das Escrituras Sagradas, seguidas de alguns exemplos, para demonstrar a forma utilizada para interpretação deste estudo, onde, embora a mente humana seja importante para o conhecimento dos acontecimentos futuros, acredito que as Escrituras se discernem espiritualmente. Ou seja, a Bíblia, ela não precisa da mente humana no sentido de o homem colocar o seu pensamento nela. O que você acha, o que você idealiza em si, colocar nela. Porque a Bíblia, ela não é um livro simplesmente humano, a Bíblia é um livro espiritual. E a própria palavra de Deus diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Segundo Pedro, o capítulo 1, versículo 20 e 21, Pedro fala sobre isso. Paulo diz no capítulo 2, verso 14 da primeira carta aos Coríntios, que as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Não anulando a inteligência humana. Não está anulando. Lógico que o Espírito de Deus usa a nossa inteligência para nos dar o entendimento, a fim de que nós possamos absorver aquilo que a Bíblia diz realmente. É o Espírito Santo. Paulo fala do culto racional, não é? Paulo fala da oração com entendimento. Então a gente precisa, quando for ler a Escritura, ter esses cuidados, porque quando nós não temos esses cuidados ao examinar a Escritura, nós poderemos ser autores de heresias, de falsos ensinos, tornando-nos inventores de males heréticos, destruidores da fé alheia. Como, por exemplo, o russelismo, mais conhecido hoje como Testemunhas de Jeová. O fundador das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, crente presbiteriano, mas que não aceitava, alguns assuntos doutrinários, discordava da interpretação, ou seja, vamos dizer assim, da exegese, da hermenêutica bíblica. E diante dessas suas discordâncias, querendo ele colocar o que ele acha, o que ele pensa e o que ele entende dentro do contexto da Bíblia, ele criou a Torre de Vigia, os Russelitas ou as Testemunhas de Jeová. Para você ter um exemplo, eles extraíram da Bíblia 26 versículos da Bíblia.
Se você tiver a Bíblia das Testemunhas de Jeová, ou se você conhecer alguma Testemunha de Jeová, peça de presente, olha ali, que eles dão. Peça de presente a Bíblia deles, a tradução das Escrituras do Novo Mundo. E quando você abrir no capítulo 8 de João, você vai ver que só no capítulo 8 de João eles tiraram 11 versículos. Eles tiraram em Mateus, tiraram em Marcos, tiraram em Lucas, em vários outros lugares da Bíblia. Mas só no livro de João eles tiraram 11 versículos. Para você ter uma ideia. Então, quando nós queremos colocar o que a gente pensa na Bíblia, gera uma derrota dessa, uma destruição dessa. É a Bíblia que nos ensina o que pensar, como pensar, de que forma pensar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz no capítulo 4, vamos lá, Filipenses, capítulo 4 de Filipenses, e o versículo 8. Filipenses 4 e 8. A Bíblia ensina o que a gente deve pensar. Os pensamentos que a gente deve ter. E não colocar o nosso pensamento dentro dela. É ela que ela já coloca o pensamento de Deus dentro de nós. 4 e 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ela ensina como a gente deve pensar. Então, quando a gente quer pegar o nosso pensamento e colocar dentro daquilo que a Bíblia ensina, aí a gente vai distorcer a Escritura. E o que a gente não pode fazer. E por isso a sua interpretação não deve ser realizada pela mente carnal do homem, mas sim por uma mente iluminada pelo Espírito Santo, a qual nos traz entendimento e discernimento espiritual. Paulo diz isso no livro de Efésios, no capítulo 1, verso 17 e 18. Efésios, vê aí, abre aí tua Bíblia em Efésios 1, 17 e 18. Veja o que Paulo diz. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, é Deus que dá, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Repetindo, ele vos dê conhecimento e o espírito de sabedoria e de revelação, no verso 17. E no verso 18 ele diz que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. E isso só pode acontecer pela ação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o ser humano do seu estado crítico. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem, que mostra ao homem que ele é pecador, precisa se arrepender para receber perdão e salvação. Só o Espírito Santo. Não é o que a minha mente pode produzir. Não é o que o meu entendimento humano pode produzir. Lógico que nós servimos a Deus com entendimento. Mas o nosso entendimento não é mais um entendimento, aqueles que estão em Cristo, não é mais um entendimento meramente carnal, mas é um entendimento que foi iluminado pelo Espírito Santo. E outra prova disso é Atos 26 e 18. Atos 26 e 18. Vamos lá para Atos 26 e 18.
Atos 26, 18. Olha Paulo falando aqui perante o rei Agripa, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz, abrir os olhos do entendimento espiritual, do poder de Satanás a Deus, para que recebam perdão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. No caso, em Jesus, não é? Outro exemplo é 2 Coríntios 4 e 6. 2 Coríntios 4 e 6. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Pois Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A iluminação do conhecimento de Deus. A luz de Deus trouxe conhecimento sobre ele. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O salmista Davi diz que luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Então ela não se interpreta meramente pelo intelecto humano. A nossa inteligência coopera. Ela coopera. Mas a nossa inteligência com relação à Escritura, ela só consegue entender, absorver, crer, se o Espírito Santo afirmar isso no seu coração. A própria palavra de Deus diz em Romanos 8,16 que o Espírito Santo é ele que testifica que somos filhos. Romanos 8 ainda diz que o Espírito Santo ele nos guia. A Bíblia ainda diz que o Espírito Santo ele nos conduz à vida, a fim de que nós saiamos das obras da carne que nos inclina para a morte. Jesus disse que o Espírito Santo lembraria, 14:26 de João. Jesus disse que o Espírito Santo iria testificar e iria nos guiar à verdade, João capítulo 14, verso 12 em diante. Então é o Espírito Santo. João diz no capítulo 2 da sua primeira carta, versículo 20 e versículo 27, João diz, vós tendes a unção do Santo e compreendeis tudo. É o Espírito Santo, o nosso maior professor, o nosso maior capacitador. O Espírito Santo é aquele que habilita o cristão. No princípio da igreja não tinha centro teológico. Pedro, um homem que não tinha conhecimento das letras, não tinha formação universitária ou teológica, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Pelas Escrituras ele entendia. Estevão, a Bíblia diz que era um homem cheio de fé, do Espírito Santo e que conhecia a palavra de Deus. E ninguém podia lhe resistir, porque ele conhecia a palavra e debaixo da unção do Espírito Santo, Deus usava ele. No capítulo 4 do Evangelho de Lucas, verso 16 até o 20, fala que o Espírito Santo ungiu a Jesus Cristo, homem, para pregar o Evangelho, para pôr em liberdade os cativos e oprimidos do diabo, anunciar o ano aceitável do Senhor. A palavra de Deus também diz que pelo poder do Espírito Santo, Filipe pregava em Samaria e muitos sinais, prodígios e maravilhas eram feitos pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ensina na primeira carta, no capítulo 12 de 1 Coríntios, dos dons do Espírito Santo. Então toda a igreja, desde o princípio, ela necessita da ação plena do Espírito Santo.
É tanto que quando Jesus, na revelação do Apocalipse ao apóstolo João na ilha de Patmos, quando ele escreve as 7 cartas às 7 igrejas, ele diz literalmente: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra de Deus, ela contém o Espírito Santo, ela contém o Espírito de vida, ela tem o Espírito de Cristo. No capítulo 6, verso 63 do Evangelho de João, Jesus disse: as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então ninguém pode pegar a Bíblia, aliás, pode, não deve. Pegar a Bíblia e dar a Bíblia, colocar no texto, na historicidade, seja o que for, colocar o que ele acha, o que ele pensa. Porque a Bíblia não precisa da ajuda da minha mente para dizer a ela o que ela precisa dizer. É a Bíblia que já diz a mim e a você e a nós o que a gente precisa saber e o que a gente precisa ser. Como servos, como filhos, como concidadãos dos céus. Ela nos faz entender a vontade de Deus, de forma que teremos uma mente renovada pelo entendimento do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito de Deus que nos ilumina. Irmãos, a igreja durante anos, durante séculos, ela foi sendo trazida durante esses séculos por milhares de homens leigos. É verdade que cometeram muitos erros, mas a igreja ficou de pé. Porque quem mantém a igreja de pé é o Espírito Santo. Surgiram muitos homens poderosos na história da igreja, é verdade. Surgiu o apóstolo Paulo, um dos homens mais bem preparados no início da igreja. Foram surgindo muitos outros, como Barnabé. Depois, Apolo, homem poderoso em palavras e obras. Foram surgindo outros no decorrer dos séculos. Martim Lutero, John Hus, David Livingstone, não é? William Tyndale. Vários homens cultos, homens preparados, homens que foram usados por Deus com o preparo intelectual que tinha, mas debaixo da unção do Espírito Santo. Moody, não é? Christian Evans, Carlos Finney e tantos outros homens preparados foram usados por Deus. Mas a maioria, a grande maioria, eram crentes leigos, sem curso teológico, sem preparo universitário, mas que foram homens de oração, homens cheios do Espírito Santo, que debaixo da unção do Espírito Santo conduziram a igreja até os dias atuais. Homens que hoje muitos são colocados de lado, são escanteados, não são honrados nem são lembrados. E a palavra de Deus diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, Hebreus capítulo 13, verso 7, que vos ensinaram a palavra. Homens que muitos deles estão escanteados, deprimidos, porque foram desonrados, desmerecidos. E nós não devemos fazer assim, irmãos. Mesmo que eles não tenham sido homens de vultos, quando eu digo homens de vultos, homens de alto preparo intelectual, mas foram homens que Deus usou dentro de sua simplicidade para trazer a sua igreja até os dias atuais. Existem hoje muitos homens preparados, é verdade, com curso de teologia, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, formado em pedagogia, formado em filosofia, isso é excelente. Existe hoje muita gente formada, mas pouca gente disposta. Pouca gente disposta a dar a vida, a estar na casa, a visitar os enfermos, a cuidar, a aconselhar, a orar, a expulsar demônios, a ungir enfermos e ver eles curados. A gente não vê esses homens com tanto preparo intelectual fazer esse tipo de trabalho. São pouquíssimos que fazem. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guie debaixo da sua graça. Continuando, meus queridos,
Através deste método, as escrituras podem ser interpretadas de acordo com a mente, de acordo com o método alegórico. Eu estou falando, de acordo com o método alegórico. As escrituras podem ser interpretadas de acordo com a mente do intérprete, ficando submissa a seus costumes, meios sociais em que vive, educação, alegoria no sentido exato da palavra. O que significa alegoria no seu sentido exato? Exposição de um pensamento sob forma figurada, que representa uma coisa para dar a ideia a outra. Uma parte das escrituras divina, interpretada por este método de interpretação alegórico, correrá sérios riscos de se fazer o desejo do intérprete e não o de Deus. Visto que a alegoria dá lugar à mente humana, aquilo que a gente falou há minutos atrás, e não à vontade de Deus. E a conclusão deste sistema de interpretação não condiz com a Bíblia. Pela forma literal de interpretação, aprendemos que o objetivo de Deus para com a nação de Israel é completamente diferente de seus objetivos com a igreja. E isso através da interpretação literal. E uma coisa está muito clara nas Escrituras Sagradas. Nos tempos passados, antes do nascimento de Cristo, Deus trabalhava com a salvação ao povo judeu. Enquanto que os gentios estavam um tanto esquecidos, havendo salvação aos gentios em casos isolados. Porém, após a morte e ressurreição de Cristo, Deus tem oferecido salvação para todos os homens, mas especificamente aos gentios, que salvos se tornam a igreja de Cristo, onde acontece a conversão de alguns judeus, porém em casos isolados. Ou seja, Deus nunca trabalhou com os gentios e Israel ao mesmo tempo. E assim acontecerá também, olha agora, na grande tribulação. Ao se completar a plenitude dos gentios, como diz Romanos 11, 25. Vamos ler? Romanos 11, 25. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não se tornem presunçosos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios tenha se completado. Então você vê aí o agir de Deus na vida de Israel e na vida de nós, os gentios. Então vamos fazer aqui um contraste, uma comparação entre Israel e a igreja. Se você quiser anotar, você pode ver esse vídeo várias vezes e aí você vai anotar para você entender. O contraste entre Israel e a igreja. Escolha de Deus. Deus escolheu Israel para a sua glória na terra. Gênesis capítulo 15, verso 7, Êxodo 32, verso 13 e Josué capítulo 11, verso 23. 2. Deus escolheu a igreja para a sua glória no céu. Veja a diferença. Deus escolheu Israel para a sua glória na terra. Deus escolhe a igreja para a sua glória nos céus. Efésios, capítulo 2, verso 4 até o verso 7. 3. Tempo da escolha. Israel foi escolhido através do chamado de Abraão, capítulo 12 de Gênesis, verso 1 ao 3. A igreja foi escolhida antes da fundação do mundo. Efésios 1 e 4. 3. O propósito de Deus. Fazer de Israel uma nação diferente de todas. Gênesis 12, 2 e Gênesis 46, 3. Com a igreja, o propósito de Deus com a igreja. Fazer da igreja um corpo diferente de todos. Efésios capítulo 1, verso 15 ao 23. 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. E Cântares capítulo 4, verso 1.
4. O chamado. Deus chamou uma pessoa para dela formar uma nação. Isaías 51:2. A igreja é chamada entre muitos para se tornar um só corpo. E veja bem a diferença. Deus chama uma pessoa para, através dessa pessoa, fazer uma nação. No caso, Abraão. E Deus chama muitos para, através desses muitos, formar um só corpo, que é o corpo de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, né? Efésios capítulo 2, verso 11 ao 16. Quinto, o encontro com Cristo. Os judeus serão chamados de volta à sua pátria, ou seja, isso chama-se, porque os judeus sofreram várias diásporas, e hoje é chamado de movimento sionista, onde os judeus de todo o mundo está retornando à terra de Israel. Esse movimento, o movimento sionista, se não me falha a memória, ele começou no ano de 1898, quando os judeus do mundo todo começaram a voltar para Israel. E no ano de 1948, se não me falha a memória, 14 de maio de 1948, Israel foi oficializado como Estado, como nação. Agora, 14 de maio, vai fazer 72 anos. Então, o movimento sionista, ele é o retorno dos judeus para a terra de Israel, a terra de Jerusalém. Os judeus serão chamados de volta à sua pátria. Jeremias capítulo 33, verso 7 ao verso 9. A igreja será chamada aos céus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao verso 15. Sexto, a relação com Cristo. Cristo será o rei de Israel. Cristo é o cabeça do corpo, o noivo da igreja. Cristo será o rei de Israel, Zacarias 14, 7. Cristo é a cabeça do corpo e o noivo da igreja, Efésios 1, 22 e 4 e 15. A herança de Israel é a terra, a herança da igreja é os céus. Então isso é o contraste que há entre Israel e a igreja. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado na questão da interpretação. O objetivo desse vídeo é justamente isso, para justificar o modo que nós estamos usando para trazer a vocês o ensino bíblico teológico. Evidentemente, meus queridos, que vocês vão conhecer muitas pessoas muito mais capacitadas do que eu, que a minha capacidade é muito pequena, mas eu indico, se vocês quiserem, comprem, estudem. Se vocês puderem, comprem o livro, não é? Teologia Sistemática de Weingrund, Escatologia Bíblica de Severino Pedro da Silva. São ótimos livros. Tenho também os livros do pastor Esdras Cabral de Melo, do pastor Altair Germano, bons teólogos, bons professores. Tem os livros também do pastor Arthur Eduardo, do pastor Linaldo, ótimos livros. Indico a você que vocês comprem, se capacitem, se preparem para melhor servir a Deus. Então, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, nos abençoe. E não deixe de orar por esta obra, não deixe de orar pela minha vida, pela vida da Igreja Batista Missionária Aliança, aqui em Água Fria, Recife, Pernambuco, Rua São Joaquim do Monte, número 66. Venha nos visitar, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está sem uma igreja, sem um quartel específico, venha conhecer essa obra, venha conhecer esse trabalho. Ao assistir esse vídeo, não deixe de fazer seu comentário, deixar seu like, compartilhar e indicar para alguém. Que Deus em Cristo continue vos abençoando em nome de Jesus.